Ai, gente. Esse Quinteiro também, não sei porque jogou. Joga muito. Joga muito. Na verdade, eu não sei porque a defesa do Corinthians deixou ele jogar. Né, Michele? Sobrou lá. Porque o Corinthians começou muito bem, como disse de maneira correta o Salazar aí na matéria, né? Um golaço do Yuri Alberto, sem ângulo, enfim. Começou tudo muito bem, até o Garro criar a oportunidade de fazer o segundo gol ou rolar para o Yuri Alberto, que fatalmente faria o segundo gol, sem goleiro, sem nada, com tudo escancarado. Mas o Garro fez a única coisa que ele não podia fazer, que era chutar em cima do goleiro. Telegrafado ainda, né? Telegrafou, no pé bom, quer dizer, ele teve tudo para fazer algumas alternativas melhores do que a que ele fez, que era a única que não podia ser feita, que era chutar em cima do goleiro. Dribla, toca do lado, rola pro Yuri Alberto. Mas tem 90 minutos, esse foi um lance, não pode tudo bem, mas se jogar você toda a abre culpa nele. 2-0 aqui, ó, se abre 2-0 aí, O jogo Sim. muda. o jogo muda, Michele, Calma, é outra né? cara. Ele é humano, né? Ele não é uma máquina. Sim, a gente analisa os humanos aqui. Aí o humano Garro deu uma de não humano ao chutar Achei. em cima do goleiro. Se ele rola pro Yuri Alberto sem goleiro, era 2-0. E daí, o Racing teve a felicidade de achar os 2 gols em 3, 4 minutos de diferença. E depois o Corinthians não teve mais força, não teve ímpeto, não teve, inclusive, preparo físico Isso também sim. para partir para cima do Racing no segundo tempo e ganhar. E a torcida do El Cilindro acabou também incendiando o time. Aí é muito difícil ganhar dos caras lá dentro, com toda essa pressão, enfim. Então o Corinthians, que é um time que não é formado por gênios, por craques, é um time que foi formado no meio do ano com uma qualidade melhor, né? Tanto é que ainda está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, não conseguiu, foi até longe demais ao chegar nessas etapas aí das Copas em que ele chegou. E contratar esse Quinteiro aí, viu? O Corinthians fez um jogo de igual para igual com o Racing, sobretudo no primeiro tempo. O time vinha bem, abriu o placar, depois sofreu o empate em um pênalti que o zagueiro, óbvio, acaba não tendo a intenção de cometer, mas é a mecânica do corpo. Ele dá o carrinho, abre o braço dentro da área, ele está sujeito ao risco. E mesmo depois de sofrer o gol de empate, o Corinthians ele foi para cima, tentou propor o jogo, tentou manter a tônica da partida de até então. Só que o problema é que a gente está falando de futebol e futebol tem o imponderável. Ninguém esperava que o Corinthians naquele momento iria sofrer a virada, até porque o Corinthians ele estava indo para cima do Racing, tanto é que o segundo gol ele acontece porque a linha de defesa do Corinthians ela está alta. E a linha de defesa do Corinthians ela está alta porque o Corinthians está no campo ofensivo, está marcando presença mais no ataque. E aí acontece o gol da virada e aí depois o time não consegue se restabelecer, cria só uma chance com o Bidon, que é muito pouco, sim. Eu acho que o torcedor ele tem razão em criticar a falta de repertório do Ramon Dias para esse jogo em específico, porque poderiam ter sido feitas trocas para tentar alterar a dinâmica do jogo, como que o jogo se caminhava até então. E o Ramon Dias não foi capaz de mudar, de promover um fato novo ali em campo. E o Corinthians acaba sendo eliminado. Era uma oportunidade do Corinthians terminar a temporada com o pé direito, porque se o Corinthians vai para a final da Sul-Americana e consegue se salvar na Série A, o ano do corintiano ele termina melhor do que, por exemplo, o ano do São Paulino, talvez, ou do Santista, enfim. Mas isso não aconteceu e agora o Corinthians tem que focar completamente no Campeonato Brasileiro. Por um lado é bom porque não vai ter mais distrações para tentar se salvar do rebaixamento. E nem desculpa, né? Porque agora não tem desculpa. Não tem desculpa, vai ter que ver como é que ele vai chegar contra o Palmeiras, né? Então, acho que chega com a moral meio embaixo, né? Moral, Mas com a faca nos dentes também. preparo físico, Ah, eu não sei, eu acho que chega com o muito técnico abalado. pendurado por um fio de cabelo. Então, é uma pressão muito grande que o Corinthians vai carregar nas costas nesse jogo contra o Palmeiras, que está se preparando para esse jogo há mais de uma semana. É verdade. Só treinando, descansando, né, todo mundo inteiro. Tá Davi e Golias, tá tudo totalmente diferente a O situação. que iguala o clássico é o próprio clássico. A existência do derby, por si só, tem uma magia que faz com que Palmeiras e Corinthians não tenha muita lógica. Eu cansei de ver na minha vida, em derbys, o time que estava numa fase péssima, ganhar do seu rival, que estava voando. Então, o derby é mágico, o derby é diferente. E por ser a Neoquímica Arena, pode ser um fator aí que ajude o Corinthians a vencer o Palmeiras. Ou não, né? Se as coisas começarem a dar errado em campo no começo, pode ser que isso também se reverta contra. Enfim, vai ser um jogo super diferente, super especial
para os dois lados, porque os dois precisam ganhar. Bom, as substituições do técnico Ramon Dias geraram muita discussão depois do jogo de ontem. O Thiago Salazar está chegando agora para falar sobre as trocas de jogadores do Timão. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, mais uma semifinal em que o técnico Ramon Dias é bastante questionado por causa da escalação e também por causa das substituições, mas principalmente por causa das substituições. Assim como aconteceu lá contra o Flamengo na Copa do Brasil, muitos torcedores estão colocando a culpa em cima do treinador argentino por causa do segundo tempo do Corinthians, em que o time teve bastante dificuldade. O Racing deu a bola para o Timão só conseguiu dar uma finalização no gol, mesmo assim, sem perigo algum. Então, vamos aqui relembrar como é que aconteceu, tudo na ordem cronológica. Bom, do meio de campo para frente, o Ramon optou pelo José Martínez, pelo Charles, pelo Carrilho, só o Garro de meia lá na frente, o Memphis e o Yuri Alberto. Só que aí durante o segundo tempo ele resolveu mudar, já estava 2-1 para o Racing. Logo no intervalo, ele coloca o Alex Santana no lugar do Carrilho. E aí muita gente falou, ué, mas o Charles vai continuar em campo? Vieram essas questões. Aos 13 minutos, então ele troca 2 de uma vez só. Thales Magno no lugar de Rodrigo Garro e Breno Bidon no lugar de Charles. Nesse momento o time ficou sem nenhum meio armador. 3 volantes e 3 atacantes. Depois, aos 22, ele colocou Romero no lugar de José Martínez. 4-2-4, 4 atacantes e só 2 volantes no meio de campo e nenhum meia. Só lá aos 32 do segundo tempo, ele colocou o Igor Coronado no lugar do Memphis Depay, que já estava bastante cansado. Aí o Corinthians voltou a ter um meia armador, 3 atacantes, mas enfim, não foi suficiente. O time em nenhum momento conseguiu se organizar, criar um padrão durante todo o segundo tempo. Ele foi bastante questionado, a gente já mostrou algumas sonoras, mostraremos mais e eu vou passar a bola para vocês com uma sonora em que ele meio que acredita a derrota ao gol desperdiçado pelo Garro. O Garro, quando estava 1-0 para o Corinthians, perdeu um gol cara a cara. E ali o Ramon Dias, na entrevista coletiva, deu a entender que aquele gol, na opinião dele, poderia ter feito toda a diferença e não as substituições e tudo mais que se desenrolou depois da partida. Vou colocar o Ramon e passo a bola para vocês debaterem. Se Garro concreta no gol, podría haber sido otro partido diferente. Pero son muy pocas veces que tenés chance tan clara como la que tuvimos ahí. Y cuando tenés una ocasión tan clara, tan fácil, un mano a mano con el arquero, ellos no la tuvieron. La acción que la tuvieron lo concretaron y nosotros no lo pudimos concretar. Es una lástima porque fue una acción muy rápida. Realmente faltó la definición, el toque ese para que ele pateia arriba e não se pudo concretar. Eu não acho legal fazer isso. E falar assim, se ele tivesse feito o gol, tá jogando tudo nas costas dele. Do jeito que o Ramon Dias falou, ele começou bem. Porque é óbvio que se um jogador faz 2-0, o jogo muda. O jogo é outro. Sabe isso, mas só que, então, isso é uma coisa óbvia. Só que ele continuou insistindo muito nessa resposta. Ele não tem culpa nenhuma. Ele não foi sutil, Não foi sutil, ainda comparou com o Quinteiro que fez o gol. Eles tiveram a chance e concretaram, que ele fala, né? Concretizaram com qualidade. O nosso não teve qualidade. Colocou na conta do outro, sabe? Colocou na conta do outro. E é claro, ele também errou bastante nas substituições. O erro do Garro foi primeiro. Se o Garro não tivesse errado, talvez ele não precisasse errar depois. Mas então os dois erraram, o Garro e ele. Se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Exatamente. Então acho que o Garro teve um lance, teve uma oportunidade. E os outros 10 que estão lá? O Hugo não tomou uma bola ali no meio das pernas? Os outros não podiam também tentar fazer gol? Eu não gosto disso. Porque, se chuta pro Yuri Alberto. E se ele chuta pro Yuri Alberto e o Yuri Alberto chuta fora? Calma, não crucifica o jogador. Aí a crucificação iria pro Yuri Alberto e não pro Garro. Eu não gosto de crucificar ninguém, não. É chato crucificar, mas é mais chato ainda quando o técnico crucifica o seu jogador. É o time que perdeu. E o técnico crucificou e ele tá errado. Eu acho assim, se o Ramon Dias tivesse falado, mas se o Garro tivesse concretizado a chance que ele teve, mas ao mesmo tempo depois falasse, mas também quantos pontos o Garro também já não garantiu pra gente no Campeonato Brasileiro, aí é diferente. Você deu com uma mão e fez carinho com a outra. Agora, desse jeito que ele falou, ele corre risco de perder o vestiário, num momento crítico da temporada. Ele não perdeu emprego porque antes. Certamente o Garro não gostou do que ouviu. Não gostou do que ouviu, Claro que não. até porque o Garro
é um dos melhores, se não o melhor jogador do Corinthians na atualidade. Com certeza. O Yuri Alberto tem os números, tem feito mais gols do que qualquer outro camisa 9 do futebol paulista, tudo bem, mas de bola jogada, ao meu ver, o Rodrigo Garro tem feito mais a diferença pro Corinthians do que qualquer outro atleta do elenco. Então o Ramon Dias tem que tomar muito cuidado da forma como ele fala sobre o Garro, porque o Garro ajudou muito e vem ajudando muito o Corinthians. E vai ser muito importante nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Vai ser muito importante e realmente o Ramon Dias parece que não se preocupou em cuidar do grupo, em fazer a gestão do elenco. Sim. Porque a gente às vezes vê o Abel Ferreira, que é muito criticado nas coletivas em determinados momentos, mas se uma coisa ele sabe fazer é isso, né? Ele sabe o momento certo de falar de um jogador e sempre protege o elenco, e o Ramon Dias não protegeu o Garro, que realmente é um dos principais jogadores do time do Corinthians. Exato. Em termos de talento, talvez seja ele e o Memphis os principais hoje, né? Mas isso não se faz. Isso não se faz. Assim como não se faz o Ramon Dias vir a público, depois de um jogo em que o Corinthians chora uma eliminação, e falar que tá triste porque o River Plate foi eliminado da Libertadores. Eu sou hincha de River, então já começamos a semana triste, e agora como técnico do Corinthians, quer dizer, ele colocou acima a torcida dele pelo River do que o fato de ser técnico do Corinthians, então não tem nada com nada. Mas é que ele foi questionado sobre isso por um jornalista argentino também, né? Ah, tudo bem, mas pô... Mas podia desconversar, falar assim, eu estou focado agora no Corinthians. Meu foco é Corinthians, não quero falar de River. Meu foco é Corinthians. Ele tá cavando a própria cova e botando ele e o filho dele junto. Eu não gostei dessa atitude dele. Não gostei que falou do Garro. Não gostei.